isso aqui, porque a gente fala, depois esquece. Pera aí, vamos voltar lá. Então vamos lá. Então eu acho assim, eu acho que na verdade a gente quer analisar, né, ou entender como o uso da inteligência artificial pode impactar, né, ou qual o impacto do uso da inteligência artificial no desempenho do marketing digital, né? Analisar ou entender como o uso da inteligência artificial pode impactar o desempenho do marketing digital. E aqui o problema de pesquisa é como utilizar a inteligência artificial para aprimorar, melhorar, aumentar o desempenho do marketing digital, né? Tudo bem. Vai ter muito professor pentelho que vai perguntar o que você quer dizer com desempenho do marketing digital, né? Então a gente tem que explicar muito bem isso ao longo do processo, entendeu? Uhum. E a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: como que vocês vão fazer essa pesquisa? Como é que vocês imaginam assim? Ah, eu vou procurar uma empresa, eu vou procurar uma pessoa, eu vou fazer. Como é que a gente imagina isso daí? Deixa eu ver a carinha para vocês. Ih, a Vitória tá falando, não entendi nada. Isso ainda, na real, né? Ih, Vitória, A falhou, gente não repete. pensou muito. Então, Então, eu porque. falei que a gente ainda não tinha pensado muito nisso, porque até ontem Ixi, acho que meu a computador. Vocês estão ouvindo a Vitória? gente estava conversando, porque a gente tinha algumas dúvidas sobre o caminho que a gente ia seguir com o trabalho. A gente vai falar disso agora, Ju? Sobre aquele negócio dos objetivos a mais? A gente pode falar. Deixa Você quer falar? Não, mas aqui isso vai ter a ver é que eu tô um pouco confusa, mas isso vai ter a ver com a pesquisa? Tem. Eu Tá, não sei do que vocês você estão quer falando. Tá. A nossa pesquisa vai ser baseada nesses objetivos específicos, ou seja, a gente tem que comprovar, tipo, falar sobre eles, não é isso, professor? Se é isso ou se não é. Então veja bem, ó. Eu não entrei ainda nos objetivos específicos, né? Mas assim, você para chegar aqui, ó, no objetivo geral, você tem que subir essa escadinha. Então a gente tem que, quando a gente primeiro precisa definir isso aqui, para definir quais são os erros. Ou seja, isso aqui é o que eu preciso para conseguir fazer isso. Então a gente tem que ver se o que foi colocado aqui vai nos permitir. Por que eu estou te fazendo a pergunta para vocês? Porque, por exemplo, por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque é importante a gente ter em mente que é do tipo assim, olha, eu vou fazer essa pesquisa junto à empresa X ou junto a empresas do ramo tal, entendeu? Alguma coisa do gênero. Ou vou fazer diverso. Por quê? Uhum. Porque quando você escreve isso daqui, ó, vamos tentar analisar, vamos tentar pensar junto aqui, ó. Quando você fala assim, olha, legal, eu quero entender como a inteligência artificial, né, impacta, né, ou afeta o desempenho do marketing digital, ok? Beleza. Primeiro você tem que encontrar uma empresa que utiliza a inteligência artificial no marketing digital. Vocês entendem isso? Sim. Porque o nosso trabalho ele não é teórico, de você só buscar em livros e eu vou lá ver o que os livros falam. Eu vou ter que, na verdade, são duas pontas importantes. A gente lê na teoria, está lá falando o que a inteligência artificial faz, o que o marketing digital faz, aí você vê lá o que a inteligência artificial ajuda no marketing digital. Beleza. Aí você vai falar com alguém que, entendeu? Faça isso para você falar, olha, bate com o que está na literatura ou não bate, a gente apurou isso, apurou aquilo, entendeu? Sim. É Então, que por assim, Pro, eu exemplo... vou te explicar o que... Ah, não, pode terminar. Não, pode falar, era isso mais ou menos. É porque ontem a gente se reuniu, a gente ficou até bastante tempo conversando e a gente estava falando sobre os objetivos específicos do trabalho. E a gente teve a ideia de fazer... A gente estava falando sobre as redes sociais, a gente estava falando sobre... Falar sobre o lado dos consumidores, a gente estava por onde que a gente ia andar nesse caminho.
E aí, já indo um pouco para o lado dos objetivos específicos, a Gi e o Cauê até estavam tendo uma ideia legal de ir para um lado assim, contar nos objetivos específicos, caminhar por todos os lados. Então, tem um objetivo específico para falar dos consumidores, por um lado dos consumidores, um para o lado das redes sociais, para ter um trabalho bem completo e caminhar por todas essas vertentes. E aí, até eu e a Gi, a gente estava falando que em um dos objetivos específicos, a gente queria, já agora para te mostrar, pensar assim, num segmento que mais para frente, estudando, pode ser mudado. Por exemplo, agora a gente, depois quando a gente estiver pesquisando, se a gente se der conta que não tem conteúdo ou que não é isso que a gente quer, a gente pode até mudar. Mas, tipo, agora, em um objetivo específico, a gente colocar que a gente quer olhar esse impacto no segmento tal, para a gente já afunilar o máximo que dá dentro dos objetivos específicos. E era uma dúvida que a gente queria falar, tipo, Deixa se eu a te gente explicar já um poderia negócio, dar uma... Vitória, que é importante na sua fala. Quando você fala assim, a gente queria fazer um objetivo específico, fizesse isso, outro fizesse aquilo, outro fizesse aquilo, o que a gente tem que observar é se você fazendo isso, você atinge o seu objetivo geral, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Ontem eu orientei um trabalho que está na segunda, o TCC2, e ontem, no dia 30 de março de 2020, é que eles conseguiram resolver isso aqui de uma maneira adequada, entendeu? Eles queriam estudar qual era o impacto, para você entender e vocês traduzirem para vocês. Qual era o impacto que o marketing verde, o impacto do marketing verde na logística reversa. Ou seja, eles queriam procurar uma empresa que fizesse logística reversa, ok? Sabe o que é logística reversa, né? É eu buscar as embalagens, o que eu sujo no meio ambiente, o que eu produzo, Sim. voltar lá no começo da cadeia, né? Se eu vendo pneu, eu vou trazer o pneu para cá para reaproveitar, para não poluir o ambiente. E quais as ações o marketing queria fazer? Então, eles queriam saber se as ações, se a logística reversa impactava nas ações de marketing verde. E aí, quando você faz um marketing verde, você quer saber o quê? Daí, pô, passou na banca, apanhou pra caramba, porque não estava pronto e tal. Aí eles fizeram duas coisas. Eles tiveram, olha só, que identificar quais as ações da logística reversa que a empresa fazia. Depois eles tiveram que identificar quais ações de marketing verde comunicavam essas ações, entendeu? E, por fim, eles foram usar os consumidores da marca para saber se eles compravam aquilo, por que eles compravam da marca. E aí, no meio, sem perguntar, né, eles enfiavam umas perguntas que a pessoa mostrava que ela era preocupada com sustentabilidade, logística reversa, etc. Para quê? Para efetivamente saber se as ações de marketing verde e logística reversa influenciavam o consumidor, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer assim, quando você define o seu objetivo, o problema de vocês é saber da inteligência artificial se ela afeta o marketing digital. É isso. Então, você quer entender como é que isso funciona. Num ramo, numa empresa, tudo bem. Daí você tem que ver se aqueles 3 objetivos, vamos supor que a gente vai fazer com uma empresa. Vamos dizer que, olha, uma empresa que a gente tem certeza que faz isso é o Google ou o Facebook, por exemplo, ok? Então, a gente vai procurar. Aí, o que você tem que dizer aqui? O que é esses objetivos específicos? Então, você quer saber como a inteligência pode impactar? Então, você tem que saber quais as ações de inteligência artificial, como a empresa aplica a inteligência artificial, quais são as ações de marketing que eles fazem, e depois entender, analisar os resultados disso, entendeu? Ou a percepção do consumidor, entendeu? Porque assim, a gente sabe, né, que quando você está no Facebook, você está andando lá e você clica em qualquer coisa, ele usa da inteligência artificial, né, para saber o seu perfil e, em função daquilo, tentar, né, trazer aquilo que você queira comprar, concorda? Sim. Isso é uma das coisas, né? E aí ele impulsiona o marketing digital. Ele percebe que vocês gostam, sei lá, da música de rock, que vocês gostam de balada, que você gosta dessa bebida, dessa roupa, tal, tal, tal. Ele percebe o seu coisa pela inteligência artificial, usando Big Data, etc, tal, explorando tudo isso, e ele te oferece essas coisas. Então ele está usando a inteligência artificial para fazer o marketing digital, concordam? Sim. Que empresa que faz isso?
Primeiro a gente precisa saber uma empresa, ou empresas, ou ramo, etc. Qualquer uma que faça isso. A hora que você tiver essa noção, aí o que nós vamos ter que fazer? Bom, o que essa empresa faz de inteligência artificial? Quais ações de marketing que ela faz em função disso? E aí a gente tem que medir esse resultado para saber se ele faz ou não faz. Ou pegar duas empresas, uma que faz e uma que não faz. Uma que usa inteligência artificial e outra que não usa. Para poder comparar os resultados. Entendeu? Não sei se eu fui claro. Mas mesmo assim, a gente ainda tem que... Mas, professor, mesmo comparando duas empresas, a gente ainda ia precisar contatá-las. Sim. Porque você precisa saber os resultados. Ou, se você conseguir, que nem, por exemplo, elas conseguiram um anuário que a Natura publicava das ações sustentáveis que ela fazia, entendeu? Que lá tinha logística reversa. Vocês podem tentar achar por meio de dados secundários. E aí tentar... Mas é mais complicado, né? Porque eles não vão falar que ações que eles fazem e tal, né? Mas aí, por exemplo, se a gente for pegar uma empresa que faz e outra que não faz, por exemplo, sei lá, Natura e Avon, você falou, isso tem que estar em algum dos nossos objetivos? Não. Mas daí a gente faria diferente, Vitória. A gente faria assim, ó. A gente faria isso que vocês fizeram aqui, né? Entender como as ações... Isso aí no título a gente faria, né? O impacto inteligência no marketing digital. O estudo no ramo de cosméticos, por exemplo. Entendeu? Esse é o título. E isso aí acrescentar de acordo com a nossa pesquisa. Isso, estamos no ramo de comércio, construção, de varejo, etc. Tal. Aí você ia ver que empresa que usa, que empresa que não usa. Então aqui você colocaria aqui, ó. Aqui, por exemplo, identificar as ações de marketing digital realizadas pela empresa. Identificar como a inteligência artificial é utilizada para a elaboração das ações, entendeu? Comparar o desempenho das duas empresas, entendeu? Os resultados obtidos, uma que faz e uma que faz. Então, com isso daqui, olha, você vê o que ela faz de marketing digital na primeira, você vê o que ela faz, como é que ela usa a inteligência artificial, e aí você vê qual que é o resultado de uma e de outra. Então, daí você pode falar, né? Analisar como é que ela pode impactar ou não. Então, a gente pode falar que impacta, que não impacta, que é mais ou menos, que é muito, que é pouco. Entendeu? Isso aqui eu acho que tá bom, pessoal. Isso aqui, ó, que vocês estão fazendo, que aqui a gente vai ajustar um pouquinho, analisar, etc. Tal. Agora a gente tem que ver mais ou menos como é que a gente vai conduzir o trabalho agora. Para daí reescrever isso daqui, né? Porque daí eu posso querer comparar duas empresas, eu posso querer ver qual a percepção do consumidor em relação a isso, entendeu? Aí seria um questionário com a galera e entrevista com as empresas, entendeu? Só uma pergunta. Não necessariamente a gente precisa fazer com 3 objetivos específicos, né? No mínimo Se a gente, por exemplo... Mínimo são 3. Isso. Ah, tá, entendi. Qual a sua ideia? Não, eu queria saber, na verdade, porque ontem a gente estava discutindo e a gente bateu assim, muito o martelo para a questão da visão do consumidor e para a questão de analisar qual o impacto, né, do marketing digital e tudo mais nessa parte. E eu cheguei a comentar que eu achava que não precisava ser 3, necessariamente 3, mas se o mínimo é 3, então tudo bem. 3, Sabe o que eu estava pensando aqui agora? Que daí a gente não dependeria de ninguém, mas talvez, assim, como você falou em percepção do consumidor, vocês se sentem invadidos ou invadidas quando vocês recebem alguma coisa no celular, etc, tal? Em que sentido, professor? Não, você Uma tá mensagem... lá, não, porque você sabe que é assim, né? Pô, você começa a receber... Eu entro aqui num lugar porque eu queria saber, um amigo meu me perguntou uma coisa, entrei pro meu amigo, olhei um negócio, pô, já tinha um e-mail lá falando, você não quer comprar tal coisa, né? Você sabe que isso é feito, é uma invasão, na verdade, né? Que a gente sofre com relação a isso, né? Então, por exemplo, vocês podem, como a gente quer ver a aplicação da inteligência artificial, a gente pode ver como é que as empresas aplicam a inteligência no marketing digital e analisar a percepção do consumidor com relação a ela. Daí você não vai analisar o resultado da empresa, entendeu? Aí você vai chegar e vai fazer uma... Também acho legal isso. Aí envolve algumas coisas mais do tipo assim, né? Por exemplo, assim, a gente teria que
pesquisar, né? Por exemplo, aqui, a gente tem que pesquisar o que as empresas fazem, né? Como é que elas usam a inteligência artificial no marketing digital. A gente tem que analisar. O terceiro aqui seria da parte dos consumidores, essa percepção que eles têm, né? Aí pode ser com relação a sem invasão, pode ser com relação a outra coisa, entendeu? Uhum. A Mas gente pode falar, a gente pode tentar entender talvez como eles se sentem, né? Como que as pessoas pensam, acham. Porque, por exemplo, você está em algum lugar e aí o seu próprio celular já localiza esse lugar que você tá, já vem mensagem, nananã. Exato. Talvez a gente pode analisar isso. Legal, eu gosto disso. Né? Eu também Acho gosto. legal. Então, seria a percepção do consumidor com a inteligência artificial no nosso dia a dia? O que vocês acham? Seria talvez analisar como é que a percepção do consumidor com relação à invasão de privacidade, né? Que a inteligência artificial provoca. Tem que ter essa frase, né? Alguma Tem coisa que ter do gênero para invasão dizer no assim, né? enunciado. Porque a inteligência artificial é ela que entende o meu perfil, né? Pensa rápido e propõe aquela coisa para mim. Você viu que, por exemplo, a gente está com uma situação super estranha desse negócio de coronavírus, e eu não sei se vocês acompanharam em Singapura ou na Coreia do Sul, pô, eles estão pegando a geolocalização do seu celular e eles estão analisando, por exemplo, eles pegam o meu celular, vê se eu estava perto de vocês, para saber se alguma de vocês estivesse infectada, para me alertar que eu tenho que ir. Então, olha que loucura. Do ponto de vista da saúde pública, puta, ele matou na hora o problema. Mas, cara, virou um BBB que o Estado domina o que eu estou fazendo, onde eu estou, como eu faço e tal, né? Então, essa questão acontece no marketing também, entendeu? Oi. Você sabe que sim. É que ela tá indo, né? Oi, tá ouvindo? A minha conexão tá ruim, eu não escutei o que você falou, Ju. Fala. É que eu tenho uma amiga minha que ela tá na casa dos pais dela no interior. E hoje a prefeitura bateu lá na porta da casa dela falando, tipo, eu sei que você tá aqui, que você é de fora. Provavelmente eles devem ter usado esse recurso que você falou e ela teve que assinar um documento dizendo que ela não ia sair de casa. Tipo, dizendo que ela não vai trazer Bueno. Acho que é em Minas. Então, você vê Acho que é Bueno, Minas, não é? Não conheço. Não sei. Também não. Eu acho que é Minas, gente. Ou às vezes é uma cidade tão pequenininha que a fofoqueira viu que chegou alguém de fora e vai falar também para eles lá, né? Não, é Bueno Brandão, é em Minas. Então, eu acho assim, fiquem tranquilas. Deixa eu dizer uma coisa. Já está claro para a gente inteligência artificial, certo? Que a gente quer usar. Agora, veja, a gente está falando de desempenho de marketing digital, a gente está falando agora de privacidade, percepção do consumidor com invasão da privacidade, entendeu? Então, assim, vamos tentar agora escolher entre esses e sempre lembrando disso aqui, que você escolhendo esse daqui, e esse já tá bom, viu? Vocês acharem, fazer aquele ajustinho que a gente falou, já tá bom. É ver como é que o que a gente precisa fazer para chegar aqui. Então, se a gente vai entender como a inteligência pode impactar o desempenho do marketing digital numa empresa de cosméticos, ok? Então, a gente vai saber aqui, vai perguntar para ele, quais são as estratégias marketing digital utilizadas pela empresa tal. Então, identificar as estratégias marketing digital utilizadas pela empresa tal. Identificar o uso, como é que ela usa, né, a inteligência artificial nas ações de marketing digital. Ela vai ter que fazer o que ela faz. Eu vejo o perfil, eu vejo onde ele vai, tal, não sei o quê, tal, não sei o quê. E aqui analisar o resultado obtido com a aplicação da inteligência artificial. Com isso, eu vou saber se aumentou, se piorou, tal. Então, esses 3 objetivos a gente mataria aqui, entendeu? Então, a gente conseguiria manter do jeito que está o trabalho, definir os objetivos, daí já podia avançar. Se vocês acharem, agora, de novo, a gente tem que encontrar uma empresa que aplica isso daí. Entende? E aí a gente não está falando em consumidor. Agora, se vocês quiserem colocar um consumidor, aí a gente tem que ver a percepção deles. Eu acho que da minha parte eu gostaria. Então, posso dar uma ideia para vocês? Claro. Eu tenho que sair agora porque eu tenho mais um grupo e hoje tem EAD também, não da graduação da graduação, o que é EAD de verdade mesmo, né? Que tem o tal do BBB lá com eles. Eu vou gravar isso aqui, vou botar lá no
no meu canal lá que eu tenho agora no YouTube com essas gravações. Aí vocês dão uma escuta de novo isso aí, vê o que vocês têm de ideia, senta e faz. E pode me mandar antes. Se vocês se reunirem, sei lá, na quarta, quinta e sexta, me manda antes. Aí eu já mando para vocês e a gente ganha. Beleza? Tá bom, Pro, beleza. Beijo. Tá bom. Deus. Tchau, tchau. Valeu, Beijo, professor. Pro. Tchau, tchau. Professor. Tchau, tchau.